Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Os 5 tópicos hoje que eu vou abordar aqui são: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e qual o sentido de nossas vidas. Isso são perguntas que a gente se faz, e principalmente aquelas pessoas que não conhecem também a Deus, porque se a gente for olhar pelas teorias, principalmente de Charles Darwin, a gente vê que para o mundo secular, principalmente nos ensinos hoje que são estudados nas faculdades e nas escolas de todo o planeta, essa teoria veja que é uma teoria, né? A teoria de Charles Darwin, ela é muito conceituada e muitas pessoas acreditam nisso. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vê uma visão completamente diferente. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é qualquer livro. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela não é um livro que uma pessoa escreve ali, você lê aquele livro, por mais que você goste, né? Mas aquilo, ela pode sim edificar a tua vida. Mas a Bíblia, toda vez que você for ler ela vai te dar um novo pensamento, um novo entendimento. Por quê? Porque ela vai muito além daquilo que pensamos ou imaginamos, porque mexe com o mundo espiritual. E a Bíblia é um livro diferente por causa disso, porque ela foi inspirada por Deus através da vida dos profetas, através dos apóstolos, de muitos e muitos escritores da Bíblia. 40 escritores escreveram a Bíblia. E a gente vai ver que esse canão, quando ele foi fechado, foi através de muito estudo, foi através de concílios, né, para que esse canão viesse a ser fechado. Por quê? Porque realmente envolve um mundo espiritual, envolve as pessoas que viveram com Cristo, as pessoas que Deus levantou nessa terra, os profetas, os reis, todo aquele que Ele chamou para essa grande obra, para esse grande propósito. Então nós vamos olhar hoje aos olhos da Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a Bíblia nos ensina? De onde somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e qual o sentido de nossas vidas, viu? Então, nós vamos descobrir na palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Então, somente ouça, porque a Bíblia também diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, primeiro tópico: quem somos? O apóstolo Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, essa carta para os Romanos, que está aqui no livro de Romanos 8, de 16 e 17, ele já nos dá um entendimento de quem somos aos olhos da Bíblia, aos olhos da palavra do Senhor. Está chegando mais uma pessoa aqui, não está dando para me ver quem está chegando aqui, mas eu te agradeço, vai dando like, vai compartilhando essa live, viu? Então você pode, nesse momento, prestar atenção. Romanos 8, 16 e 17, ele nos dá um leque de quem somos. Ele abre o nosso entendimento. O próprio apóstolo Paulo aqui está mandando essa carta para uma sociedade da época muito forte. Era como se Paulo estivesse aqui no interior do Pará e mandasse essa carta lá para São Paulo. Então, para os Estados Unidos, você estivesse no Brasil e mandasse para a maior potência do mundo na época, que era o Império Romano. Então, Paulo, ele escreve para essa geração, ele escreve para esse povo, dizendo quem somos. Por quê? Porque quem é que está por trás do contexto histórico do livro de Romanos? A gente vê que existe um poder muito forte gentílico que está comandando, que é Roma. Os imperadores são vistos como os deuses, né? E todo aquele que passa perante o imperador tem que prestar reverência, né? E é uma idolatria muito pesada, é um misticismo muito pesado em Roma. E Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus. Olha o que ele diz, ele começa o texto dizendo assim, versículo 16 e 17 de Romanos 8. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Porque ele testemunha que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Porque quando você nasce de novo, quando você é uma pessoa salva em Jesus Cristo, o próprio Espírito de Yeshua passa a habitar dentro de ti. É por isso que você é, que ele fala também em Coríntios, que você é o templo do Espírito Santo. Então esse templo ele tem que ser cuidado, e não só cuidado, esse templo tem que ser testemunha, já que esse Espírito habita dentro de ti. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, quando o Senhor implanta seu Espírito em nós, então é Ele que vai dar força para que venhamos ser testemunha dele nesse mundo. Então, aqui no versículo 17, continuando, se somos filhos, olha a promessa agora. Então, somos herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Ele continua, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o que ele fala, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se você de fato é um cristão, se você de fato é uma pessoa remida pelo poder do Espírito Santo de Deus, então você é filho de Deus, você é co-herdeiro das promessas de Deus, porque Deus, Ele tem promessas para o seu povo. A vida não para aqui, há uma promessa por trás, há uma esperança por trás. Então o mundo ele não te dá essa esperança. Charles Darwin, com a sua teoria da evolução, ele não vai te dar essa esperança. E quando você vai estudar a história de Charles Darwin, no fim da sua vida ele se reconciliou, ele aceitou Jesus Cristo, amém? Mas deixou os seus ensinos. Chegou mais um aqui, compartilhe, dê o seu like, viu? Aqui o Felipe que está aqui, eu estou vendo aqui o Felipe, e está chegando mais gente aí, vão compartilhando a live, viu? Todo domingo, sempre pela manhã, eu vou estar aqui, é como se fosse uma escola bíblica dominical, amém? Aqui no nosso Ministério de Oração e Graça. E aproveitando já a oportunidade para convidar os nossos irmãos, que logo mais, às 19 horas, a gente vai estar aqui no nosso templo, adorando ao Senhor, viu? Você é o nosso convidado especial, você que está aqui pela redondeza, aqui de Ananindeu, aqui na Grande Belém, aqui no Conjunto Sancler Passarinho, Rua B29, amém? Perto da Praça do Sancler. Você é o nosso convidado especial. Então, quem somos? Somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, de fato, participando dos seus sofrimentos. Veja, como Cristo sofreu nessa terra, como Cristo foi muito desacreditado nessa terra, tudo que ele passou, as moléstias, as incertezas que ele passou como homem, sendo Deus, mas ele sofreu na carne as nossas dores. Por isso que o profeta Isaías fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como é que a gente é sarado? Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, toda vez que a gente faz a vontade de Deus, você é renovado, você é limpo pelo poder da palavra do Senhor. Isso está no Evangelho de João, quando ele fala ali da videira, ele fala que a gente está limpo através da palavra de Deus. Então, toda vez, nesse momento, você que está assistindo essa live, se você crê, você está sendo renovado, você está sendo agraciado pelo poder do Espírito de Deus. E nesse momento que você ouve a palavra, você não somente é renovado. Se você crê, você pode ser salvo. Se você crê, Deus pode abrir uma grande porta para você. Se você crê, você pode ser curado. Por quê? Porque através da ministração da palavra é que vem as bênçãos do Senhor. É através da ministração da palavra, se você crê, que Deus faz e opera suas maravilhas. Então, a Bíblia é um livro diferente, a Bíblia é um livro espiritual, amém? Aqui estou vendo que chegou mais uma pessoa, Edson também está aqui conosco, um abraço, meu irmão, seja bem-vindo à nossa live. Está chegando também aqui o Eric, grande amigo meu, seja bem-vindo, Eric, aqui em nosso ministério, aqui na nossa live. Você é especial para Deus, amém? Vem aqui nos visitar sempre que você puder, viu, meu irmão?
Aqui também está o Marcelo, meu grande amigo. Aqui o Marcelo é um empresário aí do Bengui, né? Um grande amigo meu, também já veio aqui conosco no nosso ministério. É também um homem de Deus, viu? Assim como o Eric, assim como o Marcelo e tantas pessoas que Deus está chamando para o ministério. Então, se somos filhos de Deus, nós somos o quê? Co-herdeiros da promessa de Cristo. Mas se de fato, então existe o que, vamos dizer, se de fato, o que é que eu quero dizer para você? Que nós temos que testemunhar se de fato estamos com Cristo, é isso que ele quer dizer. Porque quando você vem para Cristo, você sofre, você tem que abrir mão de muita coisa, assim como o próprio Yeshua abriu. Paulo diz em Filipenses que ele se esvaziou da sua glória e veio na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, se verbalizar nessa terra. Então por isso ele sofreu muito mesmo, principalmente com o seu povo, aqueles que não acreditaram na sua obra, né? Então aqueles que acreditam, ele está de fato, se de fato participamos dos seus sofrimentos, por quê? Porque vai ter momento na nossa vida nessa terra, é isso que ele quer dizer, que a gente vai sofrer, né? É servindo a Deus, é nesse momento de sofrimento, é nesse momento de dor que muitas pessoas abandonam o barco quando a dor passa, quando o sofrimento passa. Não, Deus quer que quando a gente se converta de coração, a gente participe dos sofrimentos que virão, as tribulações que virão nessa terra, né? A vida não é fácil nessa terra, mas se a gente de fato está em Cristo, a gente consegue. Se a gente de fato, o Espírito de Deus está em nós, porque somos filhos de Deus, Deus lhe dá o suporte para que nós não venhamos olhar para trás. A Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Por quê? Porque a gente é falho. Se a gente olhar, a gente volta a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, o segundo tópico aqui é de onde viemos. Isso está em Gênesis 2:7. O próprio Deus que está falando com você nessa manhã. De onde viemos? Segundo tópico. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Então toda pessoa, aos olhos da Bíblia, somos descendentes de Adão, porque Deus criou Adão do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. É por isso que quando a pessoa morre, olha aí a promessa, a pessoa morre, essa parte física dela volta para o pó da terra, porque ela foi criada do pó da terra. Volta para a terra, o espírito volta para Deus, para aquele dia do grande julgamento, onde Deus há de julgar os vivos e os mortos. E a promessa é que essa pessoa que foi feita do pó da terra, que é eu e você, nós que somos ser vivente, alma vivente, que temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, aqueles que estão em Cristo, que forem para o pó da terra nesse momento, quando ele vier arrebatar a igreja, essas pessoas terão o privilégio de se levantar aonde elas estiverem. Não importa se ela ali morreu no naufrágio, não acharam o corpo dela, não importa aonde ela esteja, a morte vai ser tragada, porque o último inimigo, a Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios 15, do 51 em diante, pode ler na sua casa, que o último inimigo a ser derrotado é a morte, né? Porque Cristo, quando ele vier, ele vai trazer. Por quê? Porque somos do pó da terra, nós somos o fôlego de vida, nós somos a alma vivente, nós somos um ser espiritual. É por isso que temos que cuidar também da nossa vida espiritual, não só do corpo físico, não só da nossa carne, mas da nossa vida espiritual, amém? Porque a Bíblia é um livro espiritual, e as coisas de Deus não são só materiais, elas são também espirituais. Se tu crê, dá glória a Deus para Jesus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Veja que a teoria da evolução diz que nós descendemos do macaco, e Deus está dizendo não, eu criei o homem, fora os animais. Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou tudo que há nessa terra, né?
Tudo que tem nessa terra foi criado pelo poder da palavra, o haja, porque Deus, quando fala haja, tem que houver, Ele faz existir tudo aquilo que Ele quiser, Ele faz existir, Ele faz acontecer, por isso que Ele é Deus. Então vamos para o terceiro tópico, vai ser uma live bem objetiva, não muito demorada, para que você fique aí curtindo conosco. Então, para onde vamos? Para onde vamos é o terceiro ponto. Essa pergunta muitas pessoas se fazem: para onde vamos? O que é que eu estou fazendo aqui? E aqui em Lucas 23, 42 e 43, Jesus fala para onde vamos. Ele diz aqui, porque quando Jesus está ali na cruz do Calvário, tem os bandidos, um está da mão esquerda, do lado esquerdo, e o outro está os algozes do Império Romano, porque só ia para a cruz do Calvário as moléstias do Império Romano, uma pessoa que cometia um crime muito grave, né? Uma pessoa que estava revolucionando, chamando a atenção do imperador, e quando a notícia chegava no imperador, meu irmão, você poderia ter certeza que era sentença de morte. Então, ali quando Cristo está na cruz do Calvário, tem dois sujeitos ao lado dele. Ele fala para aquele que está ao lado da direita. Diz assim, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, esse homem, para ele estar lá na cruz do Calvário, ele causou um mal terrível à sociedade da época. Mas nesse momento que ele está na cruz com Cristo, nesse momento que ele sabe que ele vai morrer ali na cruz, ele, com certeza, pelo versículo que eu vou ler agora, 43, com certeza ele conhecia Eric, ele conhecia Marcelo, o ministério de Jesus. Por quê? Porque ele vai dizer assim, e Jesus lhe respondeu: lhe garanto hoje que você estará comigo no paraíso. No versículo 42 ele diz assim: lembra-te de mim. Então, para Jesus lembrar dele, então, quando você for ler esse versículo todo de Lucas, você vai ter um entendimento que ele ouviu também falar de Jesus, do ministério de Jesus e a obra que Jesus estava fazendo ali quando ele veio exercer seu ministério nessa terra. Por isso que ele falou para mim: olha, lembra-te de mim. Ele fala para o ladrão que está à sua esquerda, ele fala: olha, nós praticamos o mal nessa terra, mas esse homem não fez nada, ele só fez o bem. Você pode ler aí todo esse versículo aí, 23 do Evangelho de Lucas, que você vai ter também esse entendimento. Então, para onde vamos? Jesus deixa claro para ele no versículo 43. Jesus lhe respondeu. Jesus sempre responde na hora certa. Jesus sempre responde, ele não deixa ninguém enganado. Por isso ele enviou seus profetas, por isso hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque pessoas precisam também ouvir essa palavra. Então, para onde vamos? Jesus disse: eu lhe garanto. Ele está dizendo: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, existe sim um lugar para onde vamos. Existe sim um novo céu. Existe sim a nova terra, a nova Jerusalém, que desce do céu ataviada para o grande encontro com o Senhor no arrebatamento da igreja. Então, para onde vamos? Vamos para o paraíso de Deus. Nós vamos retornar para onde Adão e Eva moravam. Quando a gente vai ler ali no começo da história de Adão, a gente vai ver que Deus visitava eles. Deus sempre vinha ali no entardecer visitar eles, compartilhar com eles, com Adão e Eva. Então era maravilhoso aquele momento ali de intimidade com o Senhor, O Senhor ali pairava sobre ele, conversava com eles, era uma intimidade tremenda de Deus com Adão e Eva. Mas aquilo foi quebrado quando Deus foi provar o homem, e o homem caiu. Então o Senhor tirou ele do Éden. Deus guardou esse paraíso, que nós acreditamos que quando ele voltar, esse paraíso, esse novo céu, essa nova terra, ela vai ser reconfigurada. Deus vai o quê? Tirar todo o mal desse mundo.
Porque com a queda do homem afetou tudo na humanidade, até os animais. Isaías diz que quando o Senhor restaurar o Éden, as pessoas, as crianças vão poder brincar com o leão, com a áspide. Hoje uma criança não pode chegar perto de um leão, ela é tragada. Na verdade, ela tem, a gente vê hoje na África, que eles ali, as pessoas que vão visitar ali a África, a gente vê que as pessoas só veem de longe e não podem se aproximar. Então o pecado afetou tudo na natureza. Então um dia a gente vai voltar para esse estado eterno que Deus criou para Adão e Eva. É o paraíso, irmão, é o paraíso. Existe um paraíso, existe uma esperança, existe um novo céu e a nova terra, amém? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa pessoa, esse malfeitor, esse ladrão, ele passou a vida dele todinha fazendo coisa errada, mas Deus é tão misericordioso que no momento que ele sabia que ele ia morrer, que ele ia partir, ele se arrependeu. E o Senhor, como é bom, é bondoso, sua misericórdia dura para sempre, o Senhor falou, hoje mesmo, porque tu creste, porque tu se converteste, no último momento da tua vida, você estará comigo no paraíso, você estará comigo no novo céu e na nova terra, naquele grande dia onde o Senhor vai ressuscitar os mortos e aqueles que estiverem vivos, a geração daqueles que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Dá um glória a Deus aí, um like, comenta, compartilha. Vamos aqui para mais um tópico. O que estamos fazendo aqui? É o papel agora da igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui está em 1 Timóteo. Paulo vai aconselhar Timóteo, por quê? Porque Paulo também está... Paulo sabe que ele já está encerrando o seu ministério. Paulo sabe que Nero vai matar ele. Paulo sabe que o legado dele, ele tem que deixar para um obreiro, ele tem que deixar para uma pessoa que ele confia. Então ele preparou este jovem Timóteo para o ministério. Não só Timóteo, mas Titos e muitos obreiros que participaram do ministério de Paulo. Mas Paulo tinha plena confiança nesse jovem Timóteo. E Paulo ele começa a aconselhar, Paulo começa a preparar Timóteo, porque ele sabe que ele vai partir e o cajado tem que ficar na mão de uma pessoa que a gente confie, para que a obra de Deus não venha a ser escandalizada. Então ele fala assim para Timóteo, o que estamos fazendo aqui? Nós vamos pegar esse exemplo que é para toda a igreja de todas as épocas. 1 Timóteo 2, do 1 ao 6 diz assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, se eu estou aqui nessa terra, eu tenho que suplicar, eu tenho que orar, eu tenho que interceder por todos os homens. Por quê? Porque isso agrada o Senhor, é agradável ao Senhor. Eu não posso ser um crente vazio, eu não posso querer as coisas só para mim, cuidar só de mim, da minha vida espiritual, não. Eu tenho que suplicar, eu tenho que orar, eu tenho que interceder e dar ação de graças a Deus por todos os homens. Você não pode orar só por você, pela sua casa, pela sua família, não. Você tem que orar por todos os homens e principalmente aqueles que te fazem mal. Continuando o versículo 2 de 1 Timóteo 2, do 1 ao 16. Pelos reis, olha que ele diz continuando, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Veja que ele amplia não só por todos os homens, mas por todas as autoridades dessa terra, para que venhamos ter paz. Por que o Brasil é um país abençoado? Porque tem muito crente que ora nesse país. Senão o negócio estava muito bagunçado, meu irmão. Existem os crentes que oram nesse país, que oram pela madrugada, que estão em constante propósito de oração. Porque se você for analisar profundamente essas coisas que eu estou te falando, a igreja não é 24 horas orando no mundo. Como assim, pastor Luiz? Quando eu paro de orar, já tem outro orando. O mundo tem 24 horas no mundo, meu irmão. Enquanto eu paro de orar aqui, o irmão lá da África está orando, viu? Enquanto a gente está dormindo aqui, tem crente lá no Japão que está orando. Então a igreja não para de orar. A igreja não pode parar de orar. Se a igreja não orasse nessa terra, muitos males, muitas coisas
teria acontecido com a igreja nessa terra. Então Deus ele vem guardando. Por quê? Porque tem muita gente suplicando, tem muita gente intercedendo, tem muita gente orando por tudo, pelas nações, principalmente aquelas nações. Hoje no mundo tem mais de 20 nações que estão em guerra, mas a mídia não mostra. Então nós temos que orar por essas nações, principalmente aí na África, principalmente aí no Oriente Médio, onde há muita guerra, muita tristeza que a mídia não mostra. Você pode ver ali os nossos irmãos da janela 1040 na Ásia, tem muita gente morrendo, principalmente na China, ali na Coreia do Norte, porque tem cristãos lá, tem pessoas que estão lá, e essas pessoas estão orando, porque é o dever da igreja orar. Claro que o propósito de Deus, né, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que cada dia o mundo ele vai se fechar, as dores de parto já começou, o sofrimento já começou nessa terra. Essa pandemia é um grande alerta para a igreja de Deus nessa terra, que Deus não está brincando de ser Deus. Você vê que aqueles que zombaram de Deus ano passado, hoje não vão pular o carnaval, porque de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém tira graça, meu irmão. Deus ele baixou o cajado no Brasil, Deus ele baixou o cajado nesse mundo, viu? E os propósitos dele nunca vão ser frustrados. Eu vou pregar hoje à noite sobre o poder absoluto de Deus, que vai falar sobre isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados, não importa o que está acontecendo no mundo. Mas o porquê estamos fazendo isso aqui, nós temos que fazer a nossa parte enquanto a gente estiver nessa terra, né? A Eliane aqui chegou aqui também, né? Mais um amigo aqui, seja bem-vindo à nossa live, Eliane Santos, viu? Seja bem-vinda, compartilhe a nossa live. Então é isso, meus irmãos, ele continua no versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Então toda vez que você suplica, veja, o tópico é esse aqui, o que estamos fazendo aqui? Já que eu sou um crente, já que eu sou um pastor, já que eu sou uma ovelha, já que eu sou um obreiro, é minha função, meu dever, suplicar, orar, interceder por todas as autoridades, por todos os reis, porque no versículo 3 ele diz, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, são instruções que Paulo está falando para a sua igreja. Você quer ter uma vida de paz? Você quer paz na sua casa, você quer paz no seu trabalho, você quer ter paz, então você tem que ter uma vida de súplica, oração, intercessão e muita leitura da palavra. Se não tiver esse suporte, você não aguenta o baque do dia a dia. No versículo 4, olha o desejo de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? É Cristo, Ele é o caminho, a verdade é a vida. Então, através do quê? Das minhas intercessões, das minhas orações, da minha súplica, quando eu oro por todos os homens, por todas as autoridades, isso é agradável a Deus, porque Ele deseja que o conhecimento que Ele passou para ti, que o conhecimento que Ele passou para mim, porque agora eu sou uma testemunha dEle, chegue a essas pessoas, viu? Então, se você tem um talento, se você tem um dom, use para falar de Deus, use para falar de Yeshua, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos. O que é que o Senhor quer? Que o Evangelho chegue em todas as nações dessa terra, e só assim virá o fim, que está em Mateus 24. Ele diz no versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo está afirmando, olha Timóteo, veja que Paulo está pregando para uma geração idólatra. Paulo está pregando para uma sociedade onde o imperador se vê como Deus. Ele quer adoração, ele quer o culto não só para ele, mas também para as suas deidades espirituais, os seus ídolos, porque no panteão grego-romano nós temos Diana, nós temos Afrodite, nós temos Baco, nós temos Júpiter, é muita idolatria. E ele está dizendo para Timóteo, esquece o que está por trás, esquece o mundo secular e prega a palavra fora de tempo.
E só há um Deus, Timóteo, pois só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, não se engane. Isso está em Isaías 42:8. Deus não divide a glória dele comigo, com o pastor, com o papa, com ninguém. A glória é dele, tudo é dele, é por meio dele. Então Deus, ele tem ciúme da gente, mas ele quer usar a nossa vida para que o evangelho venha crescer nessa terra, amém? Aqui eu estou vendo também que chegou mais uma irmã aqui, também tem o meu amigo Neco, lá de Malcajuba, um grande amigo meu. Um abraço, viu, meu irmão? Que bom te ter aqui comigo. Saudade do Senhor, faz muito tempo que eu não te vejo. Qualquer dia eu apareço aí na nossa terra aí, para a gente comer um peixe assado com açaí. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar a tua família, viu? Eu tenho também aqui a Socorro de Aquino, a minha mãe velha aqui de Saint Clair, uma pessoa muito querida e também está nos assistindo. Então, continuando, a qual no versículo 6, veja que a gente está em 1 Timóteo 2, de 1 a 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus Cristo, ele veio aqui, Paulo está dizendo que ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o seu propósito, ele fez a diferença. Então ele quer que a gente imite ele. É por isso que Paulo fala que ele é o imitador de Cristo. Por quê? Porque Cristo quer que nós sejamos uma testemunha, que dê bom exemplo, A gente sabe que tanto em todo meio religioso existe os pastores sérios e os pastores pilantras, que tem muito, e assim também em todo segmento de sociedade, ali no Senado Federal tem os senadores que não são corruptos, mas a maioria é. A gente sempre sabe que é difícil realmente, quando Deus dá um poder nas mãos da gente, quando Deus, ele dá o poder no mundo do homem, é difícil mesmo a gente ver na Bíblia que a maioria decepcionaram o Senhor com aquilo que Deus deu para ele, Mas o próprio Cristo veio nessa terra, nos mostrou que se a gente quiser, a gente consegue, mas a gente só consegue com ele. É ele que vai dar esse suporte para que a gente não venha se corromper e fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por que ele está falando isso? Porque todos nós somos falhos, não existe perfeição no homem, todo homem é pecador. Romanos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então não existe para Deus o bom ou melhor. Para Deus, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, somos imperfeitos. Então o que Deus quer é que a sua igreja trabalhe em unidade, que a sua igreja seja cada dia aperfeiçoada no amor, na compaixão, mas também na exortação. Mas essa exortação tem que ser através da sua palavra. Eu não posso usar o púlpito da minha igreja para falar coisas que não me convêm. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque hoje eu tenho muitos pastores que estão usando seus púlpitos para jogar chaveco para o irmão. Isso é muito feio, isso é muito errado. O bom pastor, nos ensinou que as nossas ovelhas a gente tem que apacentar. Apacentar não é só pregar na igreja, não. É você visitar as suas ovelhas, amém? Aqui no nosso ministério a gente tem procurado fazer o melhor, visitar as nossas ovelhas, mandar um alô, um abraço. Por quê? Porque assim como a ovelha ajuda o pastor, o rebanho do pastor, a ovelha ajuda no pastorado do pastor e vice-versa. Então, uma igreja que cresce é uma igreja unida. Então, por quê? Porque o próprio Cristo, ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi seu testemunho em seu próprio tempo. E está dizendo que ele deixou o exemplo. E assim, ele quer que todos nós também deixem um legado nessa terra. Um legado de quê, Pastor Luiz? Um legado de ser um cristão verdadeiro, que quando uma pessoa olhar para você, assim como olhou para o profeta Elias, o profeta Eliseu, ele é um homem, um profeta do Senhor, que passava todos os dias ali. E aquela mulher, a sunamita, ela ficava observando. Aquilo não foi um dia não, aquilo foi muitos dias que o profeta Eliseu pegava Geazi, o seu escudeiro,
o seu ajudador, e passava ali. Ele andava, irmão, para chegar lá na escola de profeta, ele andava muitos quilômetros. E naquele tempo não tinha carro, né? Quem tinha cavalo era a pessoa que tinha rica. Quem tinha um cavalo que, igual aqueles de Faraó, era só que tinha muito dinheiro, né? Então o transporte naquela época só era assim, só era com burro. Então a maioria do transporte mesmo era a pé. Então Eliseu, ele passava todo dia ali, e aquela mulher ficava observando, e aquilo tocou no coração dela. O próprio Deus tocou no coração dela, porque ela via a dificuldade daquele homem passar ali, porque ali não era plano terreno. Quando você vai olhar ali para o Oriente Médio, onde Eliseu caminhava, era a serra. Ele subia a serra e descia a serra para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para levar a mensagem do Senhor. Então aquela mulher percebeu e conversou com o seu marido: meu marido, eu percebo que aquele homem que vai passando ali, que aquele homem que passa aqui, esse homem que ajuda tantas pessoas, é um santo homem de Deus. Vamos fazer algo por ele? Vamos fazer algo por ele? E a Bíblia diz que aquela mulher fez um quarto para Eliseu, para que ele pudesse ali descansar, para que ele viesse ali se alimentar, para ele seguir jornada, viu? Então é um grande exemplo. Então é isso que Deus quer, que quando eu passe, a pessoa fala: olha, ali vai, aquele pastor é de Deus, aquela serva ali é de Deus, aquele jovem, aquela mulher é uma mulher de Deus. Isso é testemunho, isso faz crescer um reino de Deus nessa terra. Então, como o nosso próprio Deus deixou seu testemunho, Ele quer que a sua igreja deixe o seu testemunho nessa terra. Então, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, que é orar, que é interceder, que é visitar, que é cuidar, é ajudar um ao outro, porque a Bíblia diz, Eclesiastes, que é melhor um do que dois. Por quê? Porque quando você cair, o outro está para te dar a mão, porque tu não cresce sozinho. Não existe ser humano nessa terra que possa crescer sozinho. Sempre é uma pessoa que pega ela e ajuda ela a ela chegar num patamar, viu? Sempre tem uma pessoa. Aí você pode me dizer: não, pastor, eu consegui só eu mesmo. Você não pode conseguir só você. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, por mais que você seja uma pessoa muito trabalhadora, por mais que tu pegue o teu produto, tu não pode ficar com aquele produto só para ti. Tu tem que vender para alguém. Então, se alguma pessoa compra algo de ti, ela já está te ajudando, ela já está te abençoando, porque tu não pode crescer sozinho. É isso que a Bíblia diz, né? Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para nos unir, estamos aqui para ser amigos de Deus, estamos aqui para ser uma igreja unida, um corpo. A igreja que vai morar no céu, Paulo diz isso em Efésios, uma igreja remida, é uma igreja purificada, é uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra do Senhor, viu, meu irmão? E vamos agora para o último tópico. Se você está gostando, dá like. Chegou também mais uma irmã aqui, Márcia. Não dá para me ver aqui porque está invertido assim, fica ruim a gente ler, mas tem uma irmã aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Neuza está aqui comigo. Também aqui está o Márcio, está aqui comigo. E vão dando like aí, compartilhando aí a live do Senhor. O Senhor colocou esse propósito no meu coração para que essa palavra venha ser ministrada no domingo. Por quê? Porque muitas pessoas não podem ir a uma igreja no domingo pela manhã e talvez nem tenha o culto de domingo na sua igreja pela manhã. Porque hoje está tão carente os pastores ensinarem, porque para ensinar você tem que estudar, né? Para mim estar aqui hoje trazendo essa palavra para você, eu passei a semana estudando e montando o estudo. Deus não dá nada de graça para ninguém. Aquilo que Deus te dá de graça, a Bíblia diz, só é salvação, o resto tem que correr atrás, tá? Então, meus amados irmãos, é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Vamos aqui para o último tópico. Qual o sentido de nossas vidas aqui nessa terra? Aqui está em João 14. O Senhor vai falar: olha, tudo que eu fiz por vocês, todos os tópicos que nós já vimos até agora,
E qual é o sentido de tudo isso? O que é que vamos ganhar com isso? Fazendo bem, orando, intercedendo, compartilhando, sendo unido. O que é que a gente vai ganhar com isso? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que eu me lembro de um exemplo de um amigo meu, que ele fumava, né? Eu falei com ele uma vez, isso foi lá em Tucuruí, isso há muitos anos atrás. Eu falei para ele, olha, por que tu não para de fumar, né? Dá um mau hálito, né? Fica aquele cheiro entranhado. Eu tinha um amigo ali em São Paulo, ele já até faleceu por causa disso, o Aleixo, uma pessoa muito querida, amiga do tio Luiz, aí em Alcagilo, Luiz Carlos. O carro dele só cheirava cigarro. A gente ia na casa dele, no escritório dele, era só cigarro. Esse mal é um mal terrível, é um vício muito difícil de abandonar. E a gente pregava para ele, falava a verdade, ele conhecia a verdade. Eu creio que ele se reconciliou com o Senhor antes de partir dessa terra. Então esse amigo em Tucuruí, uma vez eu pedi para ele que ele largasse o vício, o cigarro. Ele falou para mim, mas Luiz, por que eu tenho que parar? Eu vou morrer do mesmo jeito. Você está vendo? Então o sentido da vida dele era que ele ia morrer no final. E é verdade, a gente vai morrer. Se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós vamos morrer. Mas o que eu quero te dizer que não para aqui, existe uma esperança, né? Então o sentido da nossa vida, qual é o sentido, pastor, da nossa vida? Então está aqui em João 14, de 1 a 3, que eu vou ler para você. Olha o que Cristo está falando para ti nessa manhã, para todos nós, porque a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, a Bíblia diz. Ela é para todo mundo, ela corta para todo lado, viu? Que a palavra de Deus edifica a nossa vida, nos consola e nos edifica. Olha o que diz aqui: não se perturbe o coração de vocês. Veja como é profundo isso. Veja que Jesus está ensinando e falando para os seus discípulos, porque Jesus está a caminho do Calvário, Jesus está indo para ser crucificado na cruz do Calvário. Você consegue perceber isso? Ele indo para ir para a cruz do Calvário para morrer. É como se você saísse agora da sua casa e tivesse uma cruz lá para te ser pregado lá pelo Império Romano. Ele está dizendo para ti, ele indo para lá, consegue agora imaginar nos teus pensamentos, consegue te colocar agora no lugar de Jesus. Ele está indo para ser a oblação na cruz. Ele está indo para morrer na cruz por todos os pecadores, aqueles que creem nele. Mas mesmo assim, olha o que ele diz para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Ele está indo para morrer, gente. Ele está indo para sofrer humilhação do seu próprio povo, porque quando ele está ali na cruz, as pessoas zombam dele. Desce daí, tu não era o Cristo, tu ajudou tanta gente, tu ressuscitaste Lázaro, jogando na cara de Cristo. Se tu fez tantos milagres por essas pessoas, tu andaste sobre o mar, tu ressuscitou a filha ali da viúva de Naim, tu abriu os olhos do cego de nascença, tu curou o Bartimeu. Desce daí agora, se tu é o Cristo. Jesus, é isso que ele vai sofrer lá na cruz do Calvário. E esse próprio João que escreveu esse evangelho, ele é uma testemunha ocular, porque ele estava lá, ele ouviu da boca do mestre essa palavra. Por isso que ele escreve o seu evangelho para uma geração que estava se afastando da palavra de Deus por causa dos ensinos gnósticos, por causa dos ensinos dos falsos mestres. João fala, não, eu estive com ele. E naquele momento, antes dele ir para a cruz do Calvário, eu estava lá, ele falou para mim, João, não perturba o teu coração. Crê em Deus, creia também em mim. Ele está falando, olha, somente creia em mim, não perturba o teu coração. Essa palavra é para você nessa manhã. Essa palavra é para mim nessa manhã. Para a gente não perturbar o nosso coração, só basta a gente crer. Você crê nele? Você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que ele está aqui nessa manhã para edificar a tua casa, a tua família? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Olha o que ele diz, a promessa: na casa de meu pai há muitos aposentos.
Em algumas versões, há muitas moradas. Se não fosse assim, ele está dizendo, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes o lugar. Ele está dizendo, olha, eu vou para aquela cruz, eu vou sofrer humilhação, eu vou morrer, mas há uma promessa, há uma morada, há uma vida, e eu vou passar, eu vou cumprir o que as profecias falam sobre mim. Eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer para que todos possam viver. Ele diz assim no outro versículo 3, e se eu for e lhes preparar o lugar, olha a promessa, voltarei no arrebatamento da igreja e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse é o teu Deus, esse é Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, que está aqui nessa manhã para acalmar teu coração, para te dar sentido para a vida, porque o mundo não quer que tu tenha esse sentido, o sistema não quer que você tenha esse sentido, o sistema quer que você ali varca a sua vida para o mundo, faça tudo que tua carne quer que você faça e ali acaba tudo. O Senhor está falando negativo. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que são minha testemunha, aqueles que confessam que eu sou Cristo, que eu sou Salvador dessa terra, há aposentos. E eu vou voltar para essas pessoas, porque aonde eu estiver, elas estarão comigo. Você quer promessa maior? No mundo você não vai ter essa palavra. No mundo você vai ter pessoas para te levar ainda mais para o abismo, porque fazer a vontade da carne é muito boa. Se não fosse, ninguém fazia. Mas Deus está dizendo para nós, Deus está falando conosco nessa manhã. E aqui em Atos dos Apóstolos, o Senhor também nos deixa uma promessa e fala qual é o sentido da igreja estar nessa terra. Atos do 1, do 6 a 11. Diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Os seus discípulos, aqui Jesus já tinha ressuscitado, aqui Jesus já tinha se reunido com eles e Jesus está prestes a subir ao céu. Só que eles não estão sabendo ainda esse mistério. O entendimento deles ainda não estava profundamente ainda alicerçado naquilo que Jesus tinha ensinado a eles. Eles estavam com dúvidas em seus corações e queriam saber qual era a missão agora deles. Porque Cristo tinha ressuscitado, Cristo estava com eles, e qual era o sentido agora? O que eles tinham que fazer? Porque que era que eles queriam? Eles queriam já que a promessa que o Senhor, isso vai acontecer, mas no futuro. Essa promessa de Jesus restaurar o trono de Davi, era isso que eles queriam, porque Jesus é o descendente verdadeiro de Davi. Então Jesus vai chegar uma época que Jesus vai restaurar o trono de Davi e vai ser rei nessa terra. Zacarias diz que ele será rei, que ele será o Senhor dessa terra. E era isso que os discípulos estavam perguntando para ele, Senhor, é agora, é neste momento em que tu vais restaurar o reino a Israel, é nesse momento, Senhor, que tu vais nos levar para Jerusalém e tu vais nos tirar do jugo romano e ser rei nessa terra. Era isso que eles estavam querendo, é por isso que Judas se frustrou com o Senhor e abandonou o Senhor, porque era isso, era o sonho de Judas, que Jesus fosse para Jerusalém, entrasse naquele jumentinho e tirasse o jugo romano da costa deles. E que Jesus pudesse reinar, e que Jesus pudesse ser esse rei do trono de Davi. Só que o próximo versículo que eu vou ler para você, o Senhor joga essa profecia para o final dos dias. Os discípulos não estavam esperando que ele ia ascender ao céu. Eles estão com o coração aqui cheio de dúvidas. Por isso que ele pergunta, Senhor, por isso que eles perguntam, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E o Senhor fala no versículo 7 para eles. Ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas
que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O Senhor está falando, calma gente, calma, ainda não chegou esse momento, ainda não chegou esse tempo, e não compete a vocês esse tempo. Esse tempo é um mistério de Deus, e é o tempo que a gente está vivendo nessa terra. Por quê, pastor Luiz? Porque quando você vai para o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, você pode ler na sua casa, você vai ver que o Senhor mostra os reinos para Daniel através daquele sonho que Nabucodonosor teve, que nem ele mesmo sabia o que ele tinha sonhado. Então Daniel entra lá na corte, revela o sonho para ele, e o Senhor mostra a estátua para ele no sonho. E Daniel vai dizer para Nabucodonosor, olha, tu és o cabeça de ouro que é a Babilônia. Depois da Babilônia vieram os medos e os persas, que é o reino de prata. Depois dos medos e os persas vieram os gregos, que é o reino de bronze. E depois veio o Império Romano, que é o quarto reino da estátua. E o quinto reino está lá entre o pé e o dedo da estátua, que é onde a gente está situado na história. Esse estudo você pode olhar aí no meu canal do YouTube, Escatologia Pura, que estou passando esse estudo explicando detalhadamente para você. Então é esse tempo que estamos vivendo. Isso já faz mais de 2000 anos que Jesus falou que não era aquele momento. Eles queriam que fosse. Senhor, é nesse momento que vais restaurar o reino de Israel. O Senhor fala, não. Mas o momento é agora. Nós estamos vivendo os princípios das dores. A gente está vivendo os últimos dias nessa terra. Só não vê quem não quer. Viu? É por isso que Deus tem levantado pessoas para pregar. Deus me levantou para pregar a escatologia, para pregar a verdade, falar a verdade, porque Ele está voltando. É uma mensagem de despertamento nessa manhã para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus está voltando. Eu tenho que fazer minha parte. E aqui, continuando o versículo, ele diz, então o que estavam reunidos lhe perguntaram, aí você já li, vamos passar aqui o versículo 4, e tendo dito isto, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu a vista deles. Então, enquanto eles pensavam que o Senhor ia restaurar, ia ser rei naquele momento em Jerusalém, tirar o povo de todo aquele sofrimento, o jugo do Império Romano, Jesus ascende ao céu, joga a profecia lá para o fim dos tempos, que é o tempo que estamos vivendo nessa terra. A Bíblia diz aqui no outro versículo, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, ficaram abismados porque não esperavam essa reação que Jesus ia ascender ao céu. Isso foi muito sobrenatural. Isso foi muito impactante, eles ficaram impactados. A gente percebe pelo versículo. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E que eles disseram, por que eles ficaram impactados? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ele diz, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então Deus não deixou a sua igreja enganada. Deus deixou uma esperança. Então qual o sentido, pastor, da nossa vida nessa terra? O sentido da nossa vida nessa terra, amado irmão e amada irmã, é crer que existe um Deus e que Ele está no controle da história, e qualquer momento Ele pode rasgar esse céu para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão aí na cara de todo mundo, apontando os finais do tempo. Essa pandemia que estamos vivendo mais de ano já é um grande sinal, porque o Senhor falou que Ele ia mandar pandemias, que Ele ia mandar terremotos. Os terremotos hoje nessa terra são quase todos os dias, né? A violência tem crescido demais. Essa pandemia, a vacina ainda está aí, essa briga por essa vacina, mas ainda não está liberada. Mas as profecias estão na cara de todo mundo. O Senhor falou que o fim dos dias seriam como as dores de parto, e a gente está vivendo esse dia. Então há uma esperança, irmão, para aqueles que creem em Deus. Deus guarda,
Deus guarda a nossa vida, Deus guarda a nossa família. Quantos livramentos Deus tem nos dado, Deus tem nos protegido, nos guardado de todo mal. Então existe um Deus que está no controle da história, existe um Deus, por mais que esse mundo esteja pegando fogo, por mais que esse mundo tudo diz que não, Deus está falando que tem uma esperança. Deus está falando que vale a pena sim servir Ele. Deus está dizendo que vale a pena sim a gente ser unido, vale a pena sim, porque a gente não é descendente de macaco, a gente descende de um Deus vivo, puro e verdadeiro. Então quem somos? Para concluir, quem somos? Somos filhos de Deus. De onde viemos? Viemos do pó da terra. Para onde vamos? Vamos morar no paraíso, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que vai descer do céu. Amém? O que estamos fazendo aqui? Vivendo, esperando a volta de Cristo. Então, qual o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida é viver, é falar do amor de Cristo, é pregar o Evangelho para todas as gerações. Então, Deus conta com você. Deus está contando com você, minha irmã, meu irmão, você que está no seu ministério parado, volte. Você que está fraco na fé, volte. Você que precisa nesse momento de uma oração, eu quero orar por você nessa manhã, porque a gente já está encerrando essa live. Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, quero te apresentar nesse momento, Senhor, esse propósito de todas as manhãs pelo domingo, às 9 horas em diante, a gente está aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, levando para todo mundo essa mensagem, porque sabemos que hoje a internet nos dá essa possibilidade de pregar a Tua palavra para todas as nações. E nesse momento, a minha irmã, o meu irmão que ficou comigo, fecha teus olhos, levanta tua mão para o céu. A minha irmã, meu irmão, que essa palavra possa, Senhor, penetrar como uma semente em seu coração, e que essas pessoas possam ter um encontro contigo, que essas pessoas possam ser abençoadas por Ti nessa manhã. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda, Senhor, os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Que a Tua vontade, Senhor, venha a ser feita nessa terra. Visita nesse momento os hospitais, visita nesse momento as famílias enlutadas nesse mundo por essa pandemia, como um sinal da Tua volta. Que Tu venha nos guardar de todo o mal, como a Tua palavra diz, que Tu guardará o Teu povo, que Tu guardará a Tua igreja da provação que virá nos fins dos dias. Pai, estamos vivendo esse dia, mas que possamos estar firmes, que possamos colocar fé em Ti, que possamos crer em Ti e não perturbar os nossos corações, mas sim, Senhor, nos agradar de ter um Deus que cuida de nós, de ter um Deus que está no controle da história, de ter um Deus que é maravilhoso, que é poderoso e possa fazer infinitamente muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Seja abençoado, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, e quero te lançar o convite a você que chegou agora. Logo mais 19 horas a gente vai estar aqui no nosso culto congregacional com todas as nossas ovelhas, com todos os nossos obreiros, aqui no Conjunto Saint-Clair Passarinho, Rua B, quadra B29, fica bem perto da praça aqui do Saint-Clair, aqui no 40 horas, aqui em Ananindeua. Se você está aqui por perto, quer fazer uma visita, hoje a gente também vai estar aqui ministrando um outro tema, que é o poder absoluto de Deus. Então venha, traga sua família, traga seus filhos. Aqui nós somos uma igreja unida, que gosta de todo mundo, que respeita todo mundo, não joga chaveco para ninguém. Aqui a finalidade do nosso ministério é ser teu amigo e você ser os nossos amigos. Nós queremos isso, é isso que Deus quer, que a igreja seja unida, que todo mundo se respeite, que cada um respeite o ministério de cada um, e a igreja de Cristo vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então você é meu convidado todo especial nesse domingo, hoje, das 19 horas, nós já estaremos por aqui louvando ao Senhor, orando, intercedendo, e também um momento da palavra. Nossos obreiros, nossas obreiras também são uma bênção, homens e mulheres de Deus inteligentes,
que pregam a palavra de Deus, e a gente está com 4 meses apenas de ministério, mas a gente já tem aqui quase 15 famílias com a gente, pessoas que têm nos levantado, nos ajudado. Aqui a gente está construindo ainda esse templo, aqui a gente só está numa parte ainda pequena, mas dá para cultuar o Senhor. Brevemente será um grande templo aqui para agregar famílias, aqui vai ter banda, aqui vai ter pregadores de longe, cantores, tudo isso aí a gente vai trazer mais para frente, mas por enquanto a gente está aqui com as famílias que Deus nos deu, de estar cuidando, apacentando e também trabalhando, fazendo uma grande obra para o Senhor, amém? Conto com você. No próximo domingo a gente vai estar aqui falando sobre o arrebatamento da igreja, mais um tema que Deus colocou no nosso coração, e eu vou pregar aqui sobre o arrebatamento, vou mostrar para você na Bíblia, onde é que a Bíblia fala, os versículos que estão ali, que falam sobre arrebatamento, as visões sobre o arrebatamento, que nós sabemos que tem muitas visões, e tudo isso vai estar nesse pacote profético. Então eu conto com você, pegue essa live, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor, a obra do Senhor. A obra não é minha, a obra de todos nós, daqueles que acreditam nas coisas de Deus. Então compartilhe essa live com alguém, porque essa palavra que foi ministrada aqui hoje, as pessoas precisam ouvir essa palavra. Então conto com você, e até a próxima live, se Deus quiser. Como sempre, tchau, bye, fui, está encerrado.